Estimados amigos, estimadas amigas, é uma satisfação nessa segunda-feira à noite estar com vocês. Agradeço ao estimado amigo Dr. Paulo Roberto Toledo Correia, que graças a ele, graças a ele, a Wizard, há 35 anos atrás, foi registrado nesse país. Então, fica aqui minha gratidão, Dr. Paulo Roberto. Nós vamos falar hoje sobre sucesso, mas vai ser o sucesso espiritual, porque eu acredito sinceramente que qualquer sucesso na vida só é duradouro se ele tiver uma base espiritual. Se ele não tiver base espiritual, ele pode existir por um tempo, mas de repente vem uma queda, e aquela queda é grande, e dificilmente a pessoa se recupera. Então eu vou fazer uma parceria hoje com essa jovem bonita, a Paloma, e a hora que eu fizer assim, ela vai mudar de tela. Tá bom, Paloma? Então já vou fazer o primeiro movimento. Eu tinha 12 anos de idade, morava em Curitiba, meus pais, já com 7 filhos, eles diziam que naquela época tinha muita maldade na terra e que as pessoas estavam perdendo o senso entre o bem e o mal, princípios e valores, o certo e o errado. E com 7 filhos pequenos, eles buscaram o caminho da fé para manter a família unida. Eu acho que não é diferente com os senhores e com as senhoras que estão aqui. Vocês abraçaram a fé como uma maneira de blindar, de proteger a sua família. Então, meus cumprimentos, meus parabéns. E essa decisão dos meus pais, lá naquela época, teve um efeito prolongado e duradouro na minha vida e dos meus 6 irmãos pequenos. Quando eu era criança, a coisa que eu mais queria na vida era aprender o inglês. E eu queria ir para os Estados Unidos. Quando eu completei 17 anos de idade, eu fui falar com meu pai. Pai, posso ir para a América? Ele disse, filho, eu sou motorista de caminhão, caminhoneiro. Sua mãe é costureira. 7 filhos pequenos para criar. Como que você pensa que você vai sobreviver na América? Eu disse, pai, eu sou de menor. Eu só preciso da sua autorização. O resto deixa comigo. Ele disse, bom, se você tiver como ir, pode ir. Mas não pense que eu vou te manter lá, tudo bem? Eu disse, combinado, pai, nunca vou bater na sua porta. E assim, gente, com 17 anos de idade, eu desembarco em Nova York com $100 no bolso. Eu fico pensando, às vezes, se hoje eu tirasse uma nota de $100, colocasse na sua mão e te colocasse no centro de Nova York e dissesse, meu filho, te vira, o que você faria, hein? Então foi essa situação que eu optei, que eu escolhi vivenciar com a idade de 17 anos. Eu acho que aí já demonstra o espírito tanto aventureiro quanto empreendedor. Mas eu acho que Deus estava me protegendo, sabe por quê? Eu cheguei num final de semana e na segunda-feira eu já estava trabalhando. E adivinhe só o que eu estava fazendo? Dishwasher, fui lavar pratos. Mas eu era o lavador de pratos mais feliz de Nova York, gente. Porque eu ganhava mais de $1.000 por mês, além das gorjetas. Dava para eu me manter. Dava para eu pagar a minha passagem, que eu comprei em 10 parcelas, sem entrada, Casas Bahia. E dava ainda para eu economizar um dinheirinho. Mas, recentemente, eu voltei a Nova York. E daí eu fiquei com a curiosidade. Será que o restaurante ainda está lá? Será que ele existe? Será que não foi a falência? E eu procurei o endereço, eu sabia onde que era, fui lá e, para minha surpresa, o restaurante estava lá, gente. E daí eu fui falar com o dono já tinha partido dessa vida. Mas o genro dele estava fazendo a gestão. Daí eu me apresentei, contei a minha história, falei tudo, como eu cheguei lá e fui trabalhar. E ele disse, olha, será que eu posso entrar na cozinha? Eu queria ver o lugar que eu trabalhava, tirar umas fotos. Pode vir, cara, seja bem-vindo. Me levou na cozinha, depois carreguei lá umas bandejas com prato, tiramos fotos e tudo mais. O que eu não esperava, gente, que uma semana depois que eu voltei para Campinas, eu estou em casa, um belo dia, recebo um e-mail. Olá, Carlos, quem está falando é o Jason. Estivemos juntos a semana passada aqui em Nova York. Agradecemos a sua visita, mas sabe, Carlos, já faz mais de 50 anos que a família está com o negócio do restaurante e nós cansamos desse ramo e nós resolvemos vender o restaurante e nós queríamos saber se você não quer comprar.
Gente, para mim foi um prêmio. Pensar que com 17 anos eu cheguei lá como lavador de pratos e de repente eles queriam vender para mim. E sabe o que as pessoas me dizem? Carlos, você comprou? O que vocês acham? Sim. Claro que não. O que eu vou fazer com o restaurante lá em Nova York? Bom, depois disso, o que aconteceu? Mais uma tela, por favor. Eu voltei para o Brasil e eu estava buscando a mulher da minha vida. E encontrei essa moça bonita aqui. O Dr. Paulo conhece, a doutora Pilar conhece, Clarinha conhece e a Paloma conhece. É a Vaninha, gente. Só tinha um problema. Depois que eu descobri que ela ia ser a minha esposa, eu disse, meu amor, nós vamos casar, fica tranquila. Só tem um probleminha, eu ganho um salário mínimo por mês. Então eu vou ter que trabalhar muito tempo para conseguir te dar o conforto que você precisa e merece. E naquele momento, eu fiquei mais apaixonado por ela. Ela disse assim, Carlos, você lembra de uma coisa, eu estou casando com você, não é com o seu dinheiro. Gente do céu, depois de 3 meses, estávamos ajoelhados no altar, dizendo sim um para o outro. E, algumas semanas antes do casamento, o meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais, falar dos preparativos, porque era tudo muito simples. O convite de casamento foi literalmente esse. Era uma fotinho, convite, tirado xerox, preto e branco, que a gente distribuía para os amigos, na esperança de ganhar um presentinho. Mas daí o meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim, seu Raul, conhecendo meu filho como eu conheço, se eu fosse o senhor, não deixaria minha filha se casar com ele. Imagina a motivação para quem está querendo começar uma vida nova. Mas ele tinha razão, né? Como que o filho ganhando um salário mínimo ia poder manter uma família? Então, não sei se vocês sabem, mas se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, não vão colocar no Instagram, nem no Orkut, eu vou contar um segredo para vocês. A minha lua de mel foi numa Kombi emprestada, gente. Olha a Kombi que está. E nós fizemos uma meta naquela lua de mel. A nossa meta foi o seguinte, nós estamos na pobreza, meu bem, mas nós vamos buscar uma vida de prosperidade. Parece conversa de maluco, né? O sujeito ganha um salário mínimo por mês. Faz a lua de mel numa Kombi e está falando em prosperidade, mas nós tínhamos uma certeza no coração. Embora a nossa condição profissional e acadêmica fosse muito desqualificada, Deus podia fazer um milagre na nossa vida. Infelizmente, todos aqui são cristãos, vocês estudam a Bíblia, e vocês sabem que lá no Antigo Testamento tem um mandamento com uma promessa. Se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. O que diz lá? Roubará o homem a Deus? Sim, vós me roubais. E dizei, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei um novo microfone para o palestrante. Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, e depois fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que não haverá lugar para recebê-la. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide. E todas as nações, os parentes, os amigos, os invejosos, vão chamar vocês de terra abençoada, povo abençoado, porque me honrais a mim, diz o Senhor. Que lindo, né, gente? Mas não foi o Wizard que falou, não. Está escrito lá na Bíblia. Pode bater palma. Então, naquele momento, nós dissemos, Senhor, estamos na pobreza, mas nós queremos chegar na riqueza. E qualquer dinheiro que passar na nossa mão, 10% é seu. Não queremos. Nós vamos fazer o que está escrito na Bíblia. Então, hoje, eu sei que muitos dos senhores são dizimistas. Parabéns. E eu sei que talvez alguns estão pensando, mas será que esse mandamento é válido hoje em dia? Será que não é só para aquele povo de antigamente? Será que aquelas promessas são válidas hoje em dia?
Será que não era só antigamente? Eu vim dizer para você o seguinte: sim, elas são válidas hoje. E as promessas se cumprem, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Lembra que eu falei para vocês, quando eu tinha 12 anos, meu pai resolveu seguir o Evangelho? Em determinado momento ele falou para minha mãe: sabe, meu bem, eu vou fazer tudo na igreja, só tem uma coisa que não faço. O que é, querido? Eu não vou pagar o dízimo. Porque o que eu ganho não é suficiente nem para pagar as contas do mês, quanto mais para pagar dízimo. E daí ele foi falar com o padre, com o pastor, com o bispo. E daí sabe o que o sacerdote disse para ele? Seu Antônio, esse mandamento não é da igreja, esse mandamento é de Deus. E não é a igreja que faz a promessa, é Deus. Mas vamos fazer o seguinte: não acredite somente no sacerdote, acredite em Deus. Por mais que você esteja com a vida enrolada, financeiramente falando, pague seu dízimo 1 mês, 2 meses, 3 meses, e um milagre acontecerá. Meu pai já partiu, faz 2 anos ele partiu dessa vida, mas ele sempre foi muito bem-humorado. Ele falou assim para o sacerdote: já estou com a vida enrolada mesmo, ficar um pouco mais enrolado não vai fazer diferença. Muito obrigado. Então meu pai disse: não tenho nada a perder, já estou com a vida enrolada, vou pagar meu dízimo 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois eu vejo o que acontece. Gente, eu era criança, eu não sei dizer o que aconteceu, mas o milagre aconteceu. Meu paizinho foi capaz de pôr a vida dele financeira em ordem, os milagres aconteceram e ele viveu até 88 aninhos. E cada mês que ele recebia o salarinho dele, ele pegava 10% e depositava lá. Porque ele sabia que aquele dinheiro não era dele, mas era do Senhor. E as bênçãos prometidas lá na Escritura se cumpriram na sua vida e, consequentemente, na vida dos filhos também. Gente, eu queria muito estudar nos Estados Unidos. E eu fui. Só que depois do primeiro semestre eu desisti. E eu vou contar para vocês por que eu desisti. Quando eu recebi o meu boletim de notas, eram mais vermelhas do que azuis. Eu já era casado, já tinha filhos gêmeos pequenos. Eu pensei, foi uma ilusão, um sonho, vir para a América, estudar, fazer faculdade. Não estou preparado, não estou qualificado, educação não é para mim, eu vou embora, eu desisto. E daí eu caminhava para casa, segurando o boletim, para mostrar para minha esposa, igual uma criança vai mostrar o boletim para a mãe. E a hora que ela viu, ela disse: de fato, Carlos, as notas não foram boas. Eu disse: mas não se preocupe, meu amor, eu já sei o que fazer para resolver esse problema. E ela disse: para melhorar as notas? Eu disse: não, querida, eu desisto, nós vamos voltar para o Brasil. E naquele momento, gente, eu descobri com quem eu tinha me casado. Ela disse: negativo, Carlos. Depois de tanto sacrifício, tanto empenho, tanto esforço para você chegar aqui, você vai desistir logo no primeiro semestre? Imagine o que os filhos vão dizer do pai. Pegou pesado, né, gente? E daí ela fez um desafio. Põe uma coisa na sua cabeça: nós só vamos voltar para o Brasil depois que você se formar. Simples assim. Gente do céu, eu não tinha escapatória, eu não tinha saída. Então, se hoje eu estou aqui falando com vocês sobre sucesso, liderança, conquista e realização, em primeiro lugar agradeço a Deus. Em segundo lugar agradeço a Vaninha, porque se não fosse ela, sei lá onde eu estaria nesse momento.
Volto para o Brasil, estou empregado numa empresa aqui de Mogi Guaçu, algum de vocês conheceu naquela época, Champion International Paper, que depois foi adquirida pela International Paper. E eu dava o meu expediente de segunda a sexta, das 8 às 18, até que um belo dia, o meu chefe me chamou e disse: Carlos, você é uma pessoa bacana, todo mundo gosta de você, você bate as metas, só tem um probleminha. A empresa está passando aí por uma reengenharia, alguns colegas vão ser demitidos, inclusive você. Então imagina só, eu tinha 30 anos de idade, casado, gêmeos pequenos, minha esposa grávida, esperando a nossa primeira filha, Thaís, e de repente eu estava desempregado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você ser demitido. Porque quando isso acontece, você começa a pensar em todas as possibilidades. E naquele momento, com 30 anos, eu sabia que eu tinha duas escolhas. Ou eu ia mandar currículos e tentar uma outra vaga, ou eu ia empreender. Algo me dizia que eu não devia mandar currículos, que eu devia empreender. Bom, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu sabia fazer. Comecei a dar aulas em casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Mas, às vezes, Deus te dá um dom, um talento, uma habilidade, e você não consegue ver o que tem pela frente. Isso aconteceu comigo. Eu pensei, bom, estou dando aulas aqui para pagar as contas, né? Pagar a luz, pagar a água, pagar o aluguel. Mas e o meu futuro, qual que vai ser? Fui orar. Meu Deus, lembra que eu casei lá com um salário mínimo, eu queria ir para a América estudar, eu queria prosperar. Estou com 30 anos desempregado. E agora, faço o quê, Senhor? E a resposta veio: teu futuro são as aulinhas de inglês. Gente, confesso que não fiquei nem emocionado. Pensei, mas a aulinha de inglês vai mudar a minha vida? E a inspiração veio mais forte. Não são apenas aulinhas, é uma escola. Melhorou um pouco, né? Mas escola. E de repente a inspiração veio mais forte. Não são apenas aulinhas, não é uma escola, é uma rede de escolas. Daí eu fiquei impactado. Daí eu disse, mas Senhor, estou desempregado, não tenho experiência, não tenho estrutura, não tenho equipe, não tenho apoio, não tenho dinheiro, não tenho nada. Como que vai acontecer esse milagre? E daí uma passagem da Bíblia veio na minha cabeça. Mateus 7:7. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, hoje, queridos amigos e amigas, se eu estou aqui novamente falando sobre sucesso, liderança, conquista e realização, eu tenho que agradecer a Deus e aquela inspiração que foi diretamente uma resposta de uma oração. Então, se você já sabe qual é a sua missão, seu propósito e seu projeto de vida, parabéns, siga. Se você ainda não sabe, Mateus 7:7. Deus vai te revelar. Sabe por quê? Mateus 7:8 é tão lindo quanto. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate para ele, ser-lhe aberto. Inclusive para você. Na sequência, eu e Vânia pensamos o seguinte. Estamos aqui em Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Mas a minha família é original de Curitiba. A família da minha esposa também é de Curitiba. Então vamos fazer o seguinte planinho. Vamos mudar com a família para Curitiba. E sabe aquela primeira casinha que você compra, que fica afastado, lá na periferia, que leva um tempão para você chegar? Você olha assim ao redor, nem tem muitas casas. Foi essa casinha que nós compramos. Nós tínhamos uma pequena reserva que trouxemos dos Estados Unidos, demos entrada e íamos ficar pagando há 10, 15, 20 anos. Sabe como que é, né? Então foi assim que nós fizemos. Acontece que o mês era mais ou menos setembro, outubro, e a gente não queria fazer a mudança, porque os meninos estavam no colégio. Então vamos esperar chegar as férias, no final do ano a gente vai fazer a nossa mudança. Estávamos um domingo na igreja e de repente o nosso querido líder religioso, nosso sacerdote, chegou lá e disse, Carlos, quero falar com você, a sua esposa. Pois não. Fomos numa salinha, podemos fazer uma oração?
Pois não. Fez oração. Daí ele disse, sabe, Carlos, a igreja está crescendo aqui no interior. Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, 3 cidades. E nós estamos buscando um casal para que possa ajudar as pessoas, resgatar famílias, trabalhar com jovens, fazer trabalho social, humanitário. E a inspiração veio de chamar você, Carlos, e sua esposa, Vânia. Vocês aceitam? Gente, essa foi a minha reação. Fiquei calado. Eu disse, olha, sinceramente, agradeço a lembrança do meu nome. Agradeço a indicação, a recomendação, mas tem algo que o senhor não sabe. O que é? Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos de mudança. Nós vamos para Curitiba. Inclusive, já compramos uma casinha lá. E no final do ano, vamos nos mudar. E a resposta dele foi muito impactante. Ele disse, realmente, Carlos, eu não sabia, mas Deus sabia. E esse chamado não é meu, esse chamado é de Deus. Então faz o seguinte, não precisa dar resposta agora. Vão para casa, orem a Deus e domingo que vem vocês trazem a resposta, tudo bem? Minha mulher começou a chorar naquele momento. Porque a mulher tem 2 coisas que ela mais quer na vida. Digam para mim o que é. Uma é ter a casinha própria, né? E segundo, ela quer morar perto da mãe. Então, de repente, a minha esposa ia realizar os 2 grandes sonhos. Pela primeira vez, ia morar na casinha própria, que era a coisa que ela mais desejava, mais queria, mais buscava, e ia ficar pertinho da mãe. Então, vocês imaginam como que foi aquela semana, né? Muita ponderação, meditação, reflexão, oração, inspiração. E, finalmente, voltamos para o domingo e dissemos, sim, nós aceitamos o chamado. Só tem uma pergunta. Qual é? O que a gente faz com a casinha? Ele disse, é simples, vende. Daí eu falei, mas se a gente vender, a gente não vai ter recurso suficiente para comprar outra em São Paulo. Porque lá o imóvel é barato e aqui é muito mais caro. E daí ele deu uma resposta que é bíblica. Ele disse, Carlos, não se preocupe. Quando você faz a vontade de Deus, Deus proverá. É bíblico ou não é, gente? É bíblico. Onde que a gente lê essa história na Bíblia? No Antigo Testamento, né? Estão lembrados da história de Abraão e Sara? O que é que eles mais queriam na vida? Um filho. E Deus prometeu que eles dariam à luz a Isaac. O que era a Vânia, minha esposa, mais queria na vida? A casinha. E assim como Deus deu o filho para Isaac, deu o filho Isaac para Abraão, deu a casinha para Vânia. Mas de repente, o que o Senhor pediu para Abraão? A vida do filho em sacrifício. Em toda a Bíblia, gente. Pobre Abraão foi o único que passou por esse teste. E a Bíblia é tão, digamos assim, detalhista em descrever a cena, diz que Abraão caminhava com o garoto rumo ao lugar do sacrifício, e o menino perguntava, mas pai, a gente vai fazer o sacrifício? Sim, mas cadê o bezerrinho, cadê a ovelha, cadê o animalzinho? E o que Abraão dizia? Deus proverá. Eu fico imaginando, quem será que estava mais nervoso, mais aflito, mais angustiado? Será que era o pai ou será que era o filho? Os dois, né? E a Bíblia é tão dramática ainda, diz que finalmente quando eles chegaram no lugar do sacrifício, Abraão pegou o garoto e começou a amarrar no lugar do sacrifício. Pode imaginar o sentimento do pai e da criança? E finalmente, quando Abraão pega o punhal para tirar a vida do próprio filho, um anjo aparece. Alto lá, Abraão! A tua fé foi testada, você passou na prova. E daí o que aconteceu naquele momento? Um carneirinho apareceu. De fato, Deus prometeu que proveria e Ele proveu. Então, eu não sei hoje se você está passando por algum teste,
por alguma provação, se você já passou ou se ainda vai passar, tenha certeza que aquela passagem da Bíblia é verdade na sua vida também. Deus proverá. Então, aquela casinha foi uma que eu nunca passei uma única noite nela. Na verdade, nunca passei nenhum dia naquela casinha. Mas hoje, quando eu chego em casa e pego o controlinho para abrir o portão da minha casa, eu aperto e eu vejo essa imagem. Pode bater palma, gente. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um plano bem maior, bem mais alto. Mas o que foi preciso? A prova da fé. E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, o que teria acontecido se eu dissesse, não, muito obrigado por essa indicação, essa recomendação, esse chamado, nós já estamos com nossos próprios planos, estamos de mudança, nós vamos morar na casinha. Talvez estivesse morando na casinha até hoje. Então, eu vim aqui dizer para você o seguinte, você tem seus planos, mas os planos de Deus são maiores do que os seus planos. E isso é bíblico. Isaías 55, 8 e 9. Vou repetir. Isaías 55, 8 e 9. O que diz lá? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não sei se vocês sabem, mas recentemente, um pouco antes da pandemia, eu e minha esposa deixamos Campinas, deixamos nossa casa, deixamos nossas empresas, negócios, deixamos a família e passamos 2 anos na divisa do Brasil com a Venezuela, acolhendo refugiados venezuelanos. Durante aquele período de 2 anos, fizeram um trabalho voluntário, não tinha nenhum interesse pessoal, comercial, financeiro, político, era apenas um tempo de doação. E durante aquele período, acolhemos mais de 20 mil refugiados. Pessoas que muitas vezes chegavam na fronteira somente com a roupinha do corpo, talvez uma mochila nas costas. Algumas mãezinhas carregando o bebezinho, outras grávidas prestes a dar à luz, alguns idosos prestes a passar dessa vida, alguns precisando de tratamento médico, cirurgia, precisando de todo tipo de assistência básica. E nós estávamos ali, literalmente, provendo todas essas necessidades. E teve um momento que a gente estava assim tão atarefado, porque tinha gente chegando, gente partindo, gente precisando de comida, de remédio, de cirurgia, de hospitalização, umas criancinhas nascendo, outros velhinhos morrendo, e a gente perdido com tantas tarefas para cumprir. Eu me lembro de dizer, meu Deus, será que vamos dar conta dessa missão? E um sentimento bem forte veio no meu interior e disse, calma, Carlos, calma, essa missão não é sua, essa missão é minha. Eu pensei por um momento que eu estava fazendo tudo, dando de comer, dando de beber, vestindo, ajudando o pobre, o miserável, o enfermo, aquele que estava em vulnerabilidade, mas não era eu, era Deus. E ele só contava com aqueles voluntários para fazer a sua obra. Mateus 25 fala o seguinte, estive com fome e deste-me de comer, estive com sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava enfermo e foste-me ver, eu estava na prisão e visitaste-me, estrangeiro e me acolhestes. Daí os discípulos disseram, mas Senhor, quando que nós tivemos com fome, com sede, nu, enfermo, na prisão ou estrangeiro? E a resposta é uma lição para mim e para vocês. Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando você estiver no processo, no momento de acolher um carente, um pobre, um necessitado, um vulnerável, não pense que você está ajudando aquele homem ou aquela mulher.
Você está fazendo literalmente para Jesus Cristo. E quando você tem esse sentimento, quando você tem esse entendimento, maturidade espiritual, o teu relacionamento com as pessoas ao teu redor mudam completamente. Eu costumo dizer que Deus é fonte de sabedoria, Deus é fonte de luz, Deus é fonte de conhecimento, Deus é fonte de inspiração, Deus é fonte de solução, Deus é fonte dos melhores caminhos. Na verdade, Deus é a nossa vida. Porque o Senhor conhece o teu coração, o teu íntimo. Eu não saberia dizer o nome dos senhores e das senhoras. Eu não saberia dizer onde que vocês moram, onde que vocês trabalham, quais são os seus dilemas, angústias, sofrimentos, os seus desafios, os seus sonhos, os seus anseios. Eu não saberia dizer. Mas Deus sabe. Ele sabe o nome de cada um que está aqui. Onde que você mora, estuda, trabalha, sua família, seus amigos, suas circunstâncias, todos os seus desafios, dilemas, aflições, angústias. Na verdade, Deus conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Então, até mesmo por uma questão de sabedoria, inteligência e humildade, devemos reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Na sequência, gente, eu com a Vânia realizamos todas as segundas-feiras um estudo bíblico. Se alguém desejar participar, só pega aqui, preenche aqui o seu nominho e o WhatsApp, e depois a Paloma vai mandar o link para participar do estudo bíblico. É segunda-feira às 21 horas. Eu saindo daqui já vou entrar online com ela e vamos participar hoje à noite. E é gratuito, gente. De graça receber e de graça dar. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos na sequência? Gente, eu vim aqui fazer propaganda também, né, gente? Eu sou empreendedor. E hoje eu estou empreendendo com um propósito. Eu estou à frente da Mr. Wiz. O Dr. Paulo registrou lá a Wizard. Agora ele está me defendendo da Mr. Wiz, né, doutor? Então, eu sei que a maior parte dos senhores já tem o seu projeto de vida. Mas se vocês tiverem um irmão, uma irmã, uma esposa, um filho, uma filha, que ainda não se definiu, vem ser parceiro de negócio da Wizard. Pegue o seu celular, preencha aí o cadastro, e o Flaviano amanhã vai fazer um contato com você, tá bom? Nós ensinamos inglês, liderança, inteligência emocional, educação financeira, ensinamos empreendedorismo para crianças, para jovens e para adultos. Inclusive tem aqui no Cambuí, em frente ali da igreja, a nossa sede. Acho que muitos de vocês já passaram lá pela frente. E hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte, com frequência as pessoas perguntam, Carlos, qual é o tamanho da sua fortuna? Pergunta indiscreta, né, gente? Você não sai para a rua e perguntando para os outros qual que é o tamanho da fortuna. Mas depois de ouvir essa pergunta tantas vezes, eu resolvi revelar. Vocês estão curiosos para saber? Olha como tem gente curiosa aí. Finalmente, essa é a minha fortuna. Uma linda esposa, 6 lindos filhos e, acredite, gente, 19 netinhos. E pode ver que são todos iguais, igual franquia, né? Então, sinceramente, gente, nós acreditamos que temos que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional e familiar. Sabe por quê, gente? A vida começa na família e a vida termina na família. Pode ver a hora que o sujeito tem uma dorzinha, vai no médico, descobre que é um tumor. Daí o médico diz, ih, rapaz, aí complicou. Abre a barriga, esse negócio já espalhou. Será que ele corre para o bar, para a balada, para a prostituição, para más companhias, para a droga? Para onde que o sujeito corre? Para a família. Então não vamos esperar chegar naquele momento terrível para ter essa decisão. Vamos escolher agora ter essa vida harmoniosa com a família. Tá bem? O que vocês estão vendo aí na tela? Uma lagarta. Estão vendo alguma coisa mais do que lagarta?
O quê? O que está dentro da lagarta? O que está dentro da lagarta. O que será que está dentro dessa lagarta, hein, gente? Uma borboleta. Eu faço a pergunta no Brasil inteiro. Já fiz até no exterior. E o pessoal sempre me diz isso. Uns dizem que é lagarta e outros dizem que é uma borboleta. Mas tem um elemento que as pessoas não falam. O que é? A transformação. Quem que disse? A senhorita está certíssima. E entre aquele elemento da lagarta até a borboleta existe o processo do casulo. E a pessoa quer sair um dia da lagarta e no dia seguinte passar para o casulo, para a borboleta. Não acontece. Tem um processo de transformação. É como um deserto. Você tem que atravessar o deserto para chegar na terra prometida. E daí, finalmente, quando você vence, daí sim, você vê lá aquela belíssima borboleta. Então, nós vamos fazer agora um exercício prático, uma dinâmica, para demonstrar para os amigos como que acontece esse processo de transformação. Não leva mais que 5 minutos. Eu vou pedir para os amigos e para as amigas, pode deixar o livrinho, a caderneta, o celular, a bolsa na cadeira e todos vão ficar em pé por um instante. Pode ser? E agora que todo mundo está em pé, eu vou convidar os amigos para cruzarem os braços. Todo mundo de braços cruzados. Eu vou dizer para vocês que nós passamos a maior parte do nosso tempo de braços cruzados, na zona de conforto. Nós buscamos a zona de conforto e nós valorizamos a zona de conforto. Mas eu vim aqui dizer para vocês que na zona de conforto nada acontece. A transformação só acontece quando você deixa a zona de conforto. Então eu vou convidar os amigos para descruzar o braço e cruzar do outro jeito, assim, ó. E agora, qual a sensação? Desconforto. O que mais? Meio estranho. O que mais? Diferente, esquisito. Então, toda vez que você passa por um processo de transformação, essa é a sensação. Desconforto, estranho, diferente, esquisito. Mas, se você realmente está comprometido com a sua transformação pessoal e profissional, você vai fazer qualquer empenho até alcançar o resultado almejado. Paloma, você me ajuda aqui, por favor? Segura esse microfone para mim, bem aqui, ó. Pode soltar agora suas mãozinhas e vocês vão cruzar os braços dessa maneira, assim. Obrigado. E agora, qual que é a sensação? Mais desconforto, mais diferente, mais esquisito. Alguma outra sensação? Dói! Será que quando a gente está no momento de transformação não dói? Dói, gente. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Vocês estão 1 ou 2 centímetros mais altos. Porque quando você muda a sua postura, você cresce. E agora, vou convidar a Paloma novamente para segurar esse microfone. Vocês podem soltar as mãos. E somente aqueles que realmente estão comprometidos com o processo de transformação, vocês vão colocar as 2 mãozinhas juntas, as palmas juntas assim. E vão erguendo, 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 lá em cima, assim. Conseguiram? Eu estou vendo gente que conseguiu. Eu vou convidar uma mocinha que conseguiu e um rapaz que conseguiu, pode vir no palco, por favor. Uma mocinha que conseguiu e um rapaz pode vir à frente. Já tem uma jovem que veio aqui, agora um rapaz. Fica olhando para lá, por favor. E fazendo a posição. A posição de novo. Muito bem, muito bem. Olha que lindo. Campeão, né? Ó, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão prestar. Já desistiu, moça? Tá doendo. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão prestar atenção nas respostas, tudo bem? O seu nome é? Fabiana. Fabiana, qual é o seu negócio, a sua empresa, a sua profissão? Eu sou advogada. Doutora Fabiana, advogada.
Pergunta, você, quando sai passear no shopping Dom Pedro, você sai com os braços cruzados assim? Não. É a primeira vez que você faz essa posição, Fabiana? Essa sim. Você sabia que podia fazer? Não. E por que você fez? Porque algo novo a gente quer tentar. A gente quer experimentar. Eu nem sabia se eu conseguia, mas eu tentei. Olha que linda, gente. Eu faço essa pergunta no Brasil inteiro, até no exterior eu já fiz. E parece um disco. Essas perguntas e as respostas são idênticas. Não saio na rua assim. É a primeira vez que eu fiz. Não sabia que eu podia fazer. E quando eu pergunto, mas por que fez? Porque você me desafiou, você me motivou, eu quis tentar, eu fui atrás até conseguir. Vamos conversar com esse jovem. Seu nome é? Eduardo. Eduardo, você, qual o seu negócio, sua profissão, sua empresa? Sou gerente de projetos, trabalho com consultoria. Maravilha, consultor, gerente de projetos. Você já tinha feito essa posição antes? Também não. É a primeira vez que fez? Sim. Sabia que podia fazer? Não. E por que fez? Pelo desafio também, pela experiência. Que maravilha, gente. Então pode ver que pareceu quase que uma imitação da Fabiana. Primeira vez, não sabia que podia fazer. Por que fez? Pelo desafio. Então vim aqui dizer para vocês que essa é a importância de vocês terem um mentor na sua vida, na sua profissão, na sua carreira, no seu negócio. Porque o mentor vai ajudá-lo a fazer e ver aquilo que sozinho você não consegue ver. Vai ajudá-lo a realizar, conquistar aquilo que sozinho você tem um dom, talento, habilidade, mas nem você consegue visualizar. Entenderam? Então, pode bater palma. Obrigado. Gente, não sente ainda que vai ter mais uma parte da dinâmica. O meu tempo já está esgotando aqui. Depois eu vou convidar a Paloma, que ela tem um presente para fazer para vocês. Mas a parte final dessa mentoria, dessa apresentação e desse encontro, eu vou pedir para vocês colocarem as duas mãozinhas juntas assim. Sabe por quê, gente? Talvez amanhã, depois da manhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, vocês estão lá na sua casa, estão caminhando, vocês estão na empresa, estão no escritório, vocês estão em algum lugar sozinhos. E de repente vocês começam a pensar, parece que aquela história do Weasley deu certo para ele. Parece que foi assim como um conto de fada, que foi emendando uma coisa na outra. Mas na minha vida é diferente. Eu tenho esse desafio, eu tenho esse outro. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou vencer. Eu não sei se vai dar certo para mim. Eu não sei se aquela promessa lá do dízimo vai dar certo. Eu não sei se aquele Mateus 7,7 só funcionou para ele, vai funcionar para mim. Aquele também Isaías 55, 8 e 9, será que também se aplica a mim? Então, quando esse momento da sua vida chegar, você vai colocar as duas mãozinhas juntas assim. Não precisa fazer agora, você vai lá na sua casa hoje à noite. Daí você vai baixando, 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 até colocar os joelhos no chão. Porque tem alguns momentos da vida que somente Deus vai poder te ajudar. Thank you very much.